Olá, turminha, vamos aqui à correção da nossa atividade 20 de português, material da SEDUC, que está sendo realizada em 17 de setembro de 2020. Então, como sempre, ele inicia aí com a mensagem para você, aluno, né? Caro aluno, vamos começar nossos estudos? É preciso que vocês fiquem atentos aos elementos que fazem parte do texto e que nos transmitem mensagens, produzindo um sentido global do texto, pois a partir delas conseguiremos responder as questões. Podemos começar? Então, gente, essa atividade 20, ela vem trabalhando sempre dois textos. Essas questões, quando ela cai lá no SPAES, trabalhando dois textos, ou ele vai perguntar o que você tem em comum nos dois textos, o que você tem de diferente nos dois textos, ou então ele pergunta um assunto que foi trabalhado em um, ou somente em um, ou somente em outro, ou nos dois. Sempre é em relação a alguma coisa assim, comparação, qual a diferença. Aí também às vezes ele pergunta se um assunto foi tratado no texto 1 ou no texto 2, ou em ambos, tá bom? Então vamos aqui à leitura. Ele diz, texto 1, o trem das águas. Bem lá dentro da floresta amazônica, onde as árvores são tão altas que chegam nas nuvens e as folhas das matas são tão grandes que poderíamos morar embaixo delas, vivia uma cobra gigante chamada Cobra Gil. Quando cai a noite, os insetos faziam tanto barulho que Cobra Gil acordava. Saía de seu buraco casa, espichava todo o seu corpo e dava um bocejo tão comprido, soltando um som tão grosso que todos os bichos ficavam quietinhos de medo. Até a onça se encolhia em sua toca apavorada, e a Cobra Gil, cansada de dormir, saía para dar seu rotineiro passeio noturno. Quando os bichos percebiam que era Cobra Gil, a maior da floresta, que estava saindo para nadar, pediam para subir nas suas costas. Então ela nadava rio acima, parecendo um trem, pois carregava pássaros, macacos, tucanos, sapos, besouros, cigarras, formigas e lagartos. Na cabeça iam os vagalumes iluminando o caminho. Os jacarés e os pescadores, quando o viam aquele monstro com a cabeça iluminada e corpo que piava, gritava, zumbia e coachava, diziam: fujam, fujam todos. Vem chegando o trem da assombração com a cabeça de fogo. Fonte Fernando Vilela, no site dele, né? Texto 2. Cobra ou serpente? A palavra serpente vem do latim serpens, mais antes, que significa que se arrasta, rastejante. Originalmente, em português, o termo cobra designava serpente que não são perigosas, mas hoje as duas palavras são usadas como sinônimos. Então, aqui ele apresentou o texto 1, texto 2. A gente já percebe que os dois falam de cobras, né? Aqui ele conta a história da Cobra Gil, aqui ele é mais técnico, dá só a questão das duas palavras. Vamos lá, pergunta. Os dois textos tratam dos seguintes assuntos. Floresta amazônica, a gente percebe que isso aqui só o texto 1 falou, o texto 2 não falou. Cobras, sim, o texto 1 falou de cobra, o texto 2 também. Assombração, só o texto 1 falou de assombração, então não está correto. Ele perguntou aqui no enunciado, olha, os dois textos, então tem que ser algo que tenha nos dois textos. Cobra Gil também só falou no texto 1. Então o item correto aqui é o item B. Vamos ao gabarito. Ele diz o seguinte: as alternativas A, C e D não são corretas, pois somente no texto 1 fazem menção à floresta amazônica, ao termo assombração mencionado no texto, embora não seja seu tema, e à Cobra Gil.
A única alternativa que nos remete ao assunto tratado nos dois textos é a alternativa B, cobras, certo? Então, vamos à questão 2. Ele diz, leia os textos abaixo para responder as questões a seguir. Texto 1, os cerrados. Nós até já lemos esse texto ontem, mas vamos ler de novo, né? Essas terras planas do Pantanal Central escondem muitos riachos, rios e cachoeiras. Na verdade, o cerrado é o berço das águas. Essas águas brotam das nascentes de brejos ou despencam de paredões de pedras. Em várias partes do cerrado brasileiro existem cânions, como cachoeiras de mais de 100 metros de altura. Texto 2. Os pantanais. O homem pantaneiro é muito ligado à terra em que vive. Muitos moradores não pretendem sair da região. E não é para menos. Além das paisagens e do mais lindo pôr do sol do Brasil Central, o Pantanal é um santuário de animais selvagens. O morador do Pantanal, do rio Cuiabá, olhando para um bando de aves voando sobre veados e capivaras, exclamou: o Pantanal parece o mundo no primeiro dia da criação. Então, aqui vamos à pergunta. Ele pergunta, esses dois textos são parecidos por quê? Então, gente, são parecidos, têm em comum, certo? Tudo isso você podia usar para entender aí a pergunta. Aqui ele deu as opções. Ó. As belezas naturais do Brasil Central, a gente percebe que aqui ele fala, né? O Cerrado fica no Brasil Central e aqui ele diz, olha, essas terras do Planalto Central, né? E o homem pantaneiro é muito ligado à terra onde vive. Muitos moradores não pretendem sair da região, né? Então, a gente percebe que os dois textos falam das belezas do Brasil Central. Então, o item aqui, correto, é o item A, certo? Vamos só ler as outras opções para a gente ver, olha. Os animais que habitam os pantanais, a gente percebe que pantanais foi falado só no texto 2. Os problemas que afetam o cerrado, também a questão do cerrado foi falado só no texto 1 e não nos dois textos. Os rios e cachoeiras do Pantanal, a gente percebe que sobre rios ele falou só no texto 1. Então, a única opção que aborda o que foi tratado nos dois textos é o item A, certo? Vamos à questão 3. Ele diz assim, texto 1, sem casa. Tem gente que não tem casa, mora ao léu debaixo da ponte, no céu a lua espia, esse monte de gente na rua, como se fosse papel. Continuando aqui. Gente tem que ter onde morar, um canto, um quarto, uma cama, para no fim do dia guardar seu corpo cansado, com carinho, com cuidado, que o corpo é a casa dos pensamentos. Texto 2. Oi, filho. Mamãe tá na aula, daqui a pouco mamãe vai, tá? Você vai terminar? Vou, daqui a pouco mamãe termina. Tá demorando? Tá demorando só um pouquinho. Gente, desculpa, meu assessor. Eu quero água. Pois beba. Texto 2. Moradores de ruas buscam abrigo na casa de passagem. Uma noite fria de inverno é ideal para ficar em casa com a família, de preferência à beira de uma lareira. Porém, muitas pessoas têm como única alternativa a calçada para dormir sobre uma marquise e um papelão para se cobrir das baixas temperaturas. Entra em cena neste momento a solidariedade. Grupo de pessoas distribuem em diversos pontos da cidade sopão entre essa população. O poder público oferece abrigo, como banho quente e sopão. O diferencial de todos os outros invernos é que algumas pessoas não esperam a ronda. Ao anoitecer, vão até a casa de passagem. A casa de passagem tem capacidade para acolher 14 pessoas que recebem roupas limpas, sopão e pão feito em casa.
uma cama com lençóis e cobertores e no dia seguinte, café da manhã antes de irem embora. Então, a gente já percebe aqui que os dois textos têm um assunto em comum, que é a questão da falta de moradia, né? Então, aqui ele perguntou, em relação aos textos, é possível afirmar que... Então, aqui, ó, em relação aos textos, tem que ser o assunto que trate nos dois textos. Os textos 1 e 2 não estão relacionados tematicamente? É falso isso aqui, não é verdade. Por quê? A gente percebe que os dois textos têm a mesma temática, que é a falta de moradia. Então, a opção A está incorreta. Vamos ver o item B. Os textos 1 e 2 tratam de um problema social? Sim. Que problema é esse? A falta de moradia que algumas pessoas enfrentam no Brasil. Então, a gente já viu que o item B está correto, é verdade. Item C, só para verificar. Apenas o texto 2 apresenta uma crítica a um problema social? Não, a gente percebe que o texto 1 também está o tempo todo criticando, né? Ó, gente tem que ter onde morar, né? Guardar seu corpo cansado. Então, o texto 1 também está o tempo todo criticando. Então, C também é falso. Eu gosto de ir fazendo assim, gente, nessas opções que você já vai vendo qual é a verdade. A verdadeira. Apenas o texto 1 apresenta ações para um problema social? Não, a gente percebe que o texto 2 também apresenta um monte de ações, né? A questão da solidariedade, da casa de passagem. Então, o texto, a opção D também é falsa. Então, o único item verdadeiro aí é o item B, que gabarita a questão 3. Então, essa foi a correção da atividade. Aí, vamos já para um segundo vídeo para corrigir as outras.